Olá pessoal, aqui quem está falando é o professor Eudes. Nessa videoaula de hoje, que tem como intuito mostrar uma noção intuitiva a respeito do achatamento da curva do coronavírus, tá? E mostrar também, um dos principais objetivos é mostrar aos nossos alunos a importância de permanecer em casa nesse momento tão importante e tão perigoso que nós estamos passando por conta da pandemia do coronavírus. Então, como é importante, sob o ponto de vista matemático, não só matemático, mas do ponto de vista da saúde pública e social, a gente tem que ficar em casa, permanecer em casa. O que eu vou fazer hoje é mostrar um modelo matemático, alguns modelos matemáticos que podem representar como ocorre o crescimento, o aumento do número de casos ao longo dos dias por conta da pandemia do coronavírus, tá? Do Covid-19. Mais uma vez eu vou reforçando aqui que sou o professor Eudes e que sou professor na Escola Cidadã Integral Técnica Yolanda Tereza Chaves de Lima, na cidade de Cubati, cidade essa que pertence à 4ª região de ensino do estado da Paraíba. Então, sem mais delongas, vamos tentar entender aqui como se dá a questão da propagação do coronavírus. Então vamos primeiramente observar aqui. Vamos primeiro verificar aqui a seguinte situação. Temos dois indivíduos que no estágio que nos encontramos, eles foram contaminados pelo vírus do Covid-19, tá? Esse aqui é o Covid-19, o famoso coronavírus. Então, esses dois indivíduos, eles foram contaminados, tá? Ao lado, temos um gráfico, um plano cartesiano, em que na horizontal aqui eu vou representar por x o número de dias que se passam e por y eu vou representar a quantidade de pessoas infectadas com o passar dos dias. Lógico que eu estou utilizando aqui não é o modelo que é utilizado no meio científico, mas ele dá para fazer com que vocês entendam mais ou menos como se dá a questão do crescimento do número de casos do coronavírus no nosso país e em todo o mundo. Então, vamos pegar primeiramente aqui uma função matemática, tá? Vou pegar uma função que vai servir como modelo para descrever a quantidade e o número de casos que está aumentando do Covid-19 no nosso país. Esse 2 aqui vai representar essas duas pessoas, tá? E x vai representar o número de dias, tá? Essa função aqui, essa função matemática que está sendo expressa aqui, essa função aqui, tá, pessoal? Essa função aqui, ela vai servir como modelo para a gente o comportamento do número do aumento de casos do coronavírus aí. Inicialmente, imagine aí que tem essas duas pessoas, ok? E essas duas pessoas, ao longo de um dia, vou representar aqui 1, 2, 3 dias, vamos analisar apenas esses 3 dias, não vamos estudar mais 4, 5, 6, vamos deixar assim. Vamos verificar que essas duas pessoas, ao serem contaminadas pelo Covid-19, tá? Foram contaminadas pelo Covid-19, elas foram contaminadas e elas passam a ser possíveis vetores. E vamos supor também, tá, que essas duas pessoas têm o poder, a capacidade de infectar mais duas pessoas, tá? Cada uma delas tem capacidade de infectar mais duas pessoas, ok? Então, desse modo, vou colocar aqui, ó, que essa menina, ela infectou outras duas pessoas, tá? Infectou mais duas, e isso vai acontecer também para o menino, tá? Pode infectar mais duas pessoas, tá? Então,
está aumentando o número de pessoas que estão sendo infectadas por esses dois indivíduos. Então, esse aumento, tá, ele pode ser descrito por essa função. Então, ó, no primeiro dia, temos, chamando aqui o x de 1, tá, que representa o número de dias. E nesse caso aqui, temos 1 representando o número de dias. E o 2 foi inicialmente a quantidade de pessoas, tá? Então, temos 2 elevado a 1, substituindo, eu tenho 2 pessoas infectadas no primeiro dia. No segundo dia, aplicando a mesma função, tá? Tem 2 elevado a 2, que é 2 vezes 2, que dá 4. No terceiro dia, vamos parar aqui no 3, tá? No terceiro dia, 2, temos aqui 2 elevado a 3, né? No terceiro dia temos 2 elevado a 3, que é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, o que acontece? No primeiro dia, né? Vamos aqui. No primeiro dia, temos 2 pessoas infectadas. No segundo dia, vamos ter essas 2 pessoas mais 4. Então, que vai dar no segundo dia 6 pessoas. No terceiro dia, vamos ter 4 mais 8, que é o número de pessoas que são infectadas por dia, de acordo com a função. Então, 8 com 6, né? 8 com 6 dá 14 pessoas infectadas. Então, temos aqui, no primeiro dia, 2 pessoas. No segundo dia, 6 pessoas infectadas. E no terceiro dia, 14 pessoas infectadas. Ó, dá para perceber, ó. Primeiro dia foram esses 2, tá aqui. No segundo dia, supondo que cada um desses indivíduos tem a capacidade de contaminar mais 2 pessoas, tá? Então, no segundo dia, vamos ter uma quantidade de 6 pessoas totalizando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 indivíduos contaminados, certo? Então, essa é o comportamento, se fosse apenas 2 pessoas que estivessem aglomeradas ali, são de casas diferentes, casos distintos, mas eles se encontraram e pegaram o coronavírus, tá? Então, o comportamento da função para esses indivíduos é exatamente esse. Vamos seguir o gráfico, né? Primeiro dia teve 2 infectados, foram os 2 aí que se encontraram no meio da rua, tá? Esses 2 infectados. No segundo dia, a gente teve 6 infectados, ok? 6 infectados. No terceiro dia, tivemos 14 infectados. Um aumento significativo, né? 14 infectados. Então, se pudéssemos desenhar aqui o gráfico com essa reta aí, tá? Poderíamos dizer que é esse gráfico aqui, ó. Então, o comportamento é esse. Então, isso vai aumentar. Vai chegar um momento que isso vai começar a cair aí, tá? Esse crescimento vai diminuir e a gente vai ter a redução do número de casos. Isso com apenas 2 pessoas aglomeradas. Agora vamos supor, no seguinte slide, vamos supor que são 3 pessoas que estão aglomeradas. Agora a gente tem 3 pessoas que estão aglomeradas. Desculpa aí. Supondo que sim, temos 3 pessoas aglomeradas e que cada um dessas 3 tem a capacidade de contaminar mais 3 pessoas. São esses os vetores contaminadores, né? Que daqui vão propagar o coronavírus. Então, vamos lá. Vamos supor que essa menina aqui, ela vai contaminar. Chega.
Então, olha o que está acontecendo aqui, pessoal. Vamos verificar o seguinte. Nesse próximo slide, temos a seguinte informação, tá? Essas três pessoas aqui, tá? São os agentes que estavam aglomerados. 3 pessoas, tá? 3 pessoas estavam aglomeradas e vamos supor que essas 3 têm o poder de contaminar mais 3, tá? Então, ó, contaminou aqui, contaminou esse, contaminou. Como cada um tem o poder de contaminar mais 3, então contaminando, e esse daqui, consequentemente, também vai ter o poder para contaminar mais pessoas, ok? Então aqui, ó. Então, aqui, o que vamos ter? Cada um desses aqui vai ter mais 3 possíveis casos. Esse aqui vai contaminar mais 3, certo? Mais 3, mais 3, e assim todos vão contaminar cada um mais 3, tá? Então, como se dá o comportamento matemático? Vamos pegar uma função aqui que descreva mais ou menos como é essa situação, tá? Vou pegar a função f de x, desculpa aqui, que ficou meio grosso demais aqui. Vamos ajustar isso aqui, tá? Então, vamos supor aqui que a função f de x, ela seja descrita por 3 elevado a x. Essa agora é a minha função que descreve o aumento de casos do coronavírus, ok? Voltando lá, vamos ter que no primeiro dia, no segundo dia e no terceiro dia, tá? X representa o número de dias e Y representa o número de casos de pessoas contaminadas. Então temos aqui, no primeiro dia, os 3 elevado a 1, que é 3. No segundo dia, temos 3 elevado a 2, que é a mesma coisa que 3 vezes 3, que dá 9. Tá? No terceiro dia, vamos ter 3 elevado à terceira, que dá 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. Então, vamos lá, continuando aqui. No primeiro dia, no segundo e no terceiro dia. Vamos analisar essas 3 situações aqui, tá? No primeiro dia, tínhamos 3 casos. No segundo dia, vamos ter a quantidade de casos do primeiro mais o segundo, que foi 9. No caso, no segundo dia, vamos ter 9 infectados, mais 3 mais 9 dá 12 infectados no fim do segundo dia. No terceiro dia, a gente contamina, são 27 pessoas contaminadas, certo? Mas aí a gente já tem, no terceiro dia, 27, com esse acumulado aqui, né, com 12, vai dar 39 casos de pessoas infectadas pelo Covid-19, ok? Então, continuando, a gente tem o seguinte. A gente tem aqui a seguinte informação. No primeiro dia, temos 3 casos. No segundo dia, tivemos aí 12 casos. No terceiro dia, tivemos 39 casos. Vou marcar aqui de verde, tá? Primeiro dia. Segundo dia, 12 casos. Terceiro dia, graficamente é isso que temos, tá, pessoal? Graficamente é isso que temos. Terceiro dia, tá? Então, a curva, ela é essa. Vai pegar aqui, fazer isso, tá? Vai chegar lá no pico, lá em cima, aí vai começar a reduzir o número de casos, tá? Já vai ter infectado muita gente e vai ter que reduzir, tá? Então, esse é o comportamento quando temos 3 pessoas inicialmente que estavam aglomeradas na rua, que não atenderam as recomendações da Organização Mundial da Saúde, nem do Ministério da Saúde do nosso país. Bom, vamos à terceira situação. Imagine agora que são 10 pessoas. E agora vamos prestar atenção na importância de permanecermos em casa
né? Cuidado, tá? Temos um grupo de pessoas que estão aglomeradas, né? Tá? Cada um desses aqui foram contaminados, né, pelo vírus Covid-19, tá? Cada um desses, então temos 10, e cada um desses 10 tem vamos supor, né, na verdade, vamos supor que cada um dos 10 possa contaminar mais 10 pessoas. Veja que coisa séria, né? Então vamos descrever uma função f de x, 10 elevado a x, tá? Vamos escrever para o primeiro dia, temos 10 elevado a 1, que é 10. No segundo dia, temos 10 elevado a 2, que é 10 vezes 10, que dá 100. No terceiro dia, temos 10 elevado a 3, que é 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000, tá? 1000. Então, com esse número de pessoas aglomeradas, a gente já viu que o negócio é mais embaixo, né? Então, vamos lá. Supondo aí agora que essas pessoas, no primeiro dia aqui, ó, primeiro dia, segundo, terceiro dia, que aqui, nesse caso aqui, no primeiro dia temos 10 pessoas contaminadas, só que no segundo dia contamina 100, totalizando 110, que é 100 do dia, mais 10 do dia anterior. No terceiro dia, vamos ter 1000 casos de coronavírus. E desses 1000, já tínhamos um acumulado aí, que vai dar 1110, né? Que é o acumulado do segundo dia e do primeiro. Aí, temos 1110 casos. Então, algo muito complexo, só que nesse caso temos aqui uma senhorinha que se enquadra no grupo de risco, tá? E por isso que é importante que tenhamos, pode ser que essa senhorinha não dê tempo para ela se tratar. E aí? Estamos sendo irresponsáveis porque aglomeramos pessoas ali num determinado grupo, estamos sendo responsáveis por contaminar uma senhorinha que de repente não sabia o que estava se passando, não tinha ideia do que estava acontecendo, mas ela foi acometida pelo vírus e infelizmente pode ser que essa pessoa não sobreviva, né? Porque outras pessoas não tomaram as medidas que foram as mais acertadas por conta de acordo com a Organização Mundial da Saúde, tá? Eles não seguiram as recomendações, tá? Então, o que é que acontece? O número de casos, vai acontecer isso com o número de casos, ó. Primeiro dia, segundo dia e terceiro dia. No primeiro dia, tínhamos apenas 10 casos, no segundo dia, tivemos 110 casos e no terceiro dia, tivemos 1110 casos, né? Então, tá aqui. Vou fazer aqui, tá? A coisa tá preta. A coisa tá preta, então vamos representar aqui, ó. Essa curva do crescimento aqui, ela vai ser bem maior, bem mais significativa. Por isso que é importante a gente diminuir o número de pessoas do lado de fora, tá, pessoal? Importantíssimo diminuir o número de pessoas na rua. O terceiro gráfico que a gente vai trazer aqui, eu já fiz uma síntese, tá? De vermelho aqui vai estar a questão do número de casos. Desculpa. No primeiro dia está representado aqui pelos pontinhos. Eu vou botar de vermelho mesmo, no primeiro dia, tá? No primeiro dia tivemos com só apenas 2 pessoas aglomeradas, as 2 pessoas contraíram o vírus, tá? Então no primeiro dia o crescimento acontece assim, tá? Então vai continuar tendo um crescimento, mas vai chegar um determinado momento e isso vai começar a cair, tá certo? Agora, se pararmos para pensar, o que vai acontecer no segundo dia, tá?
para a segunda função com 3 pessoas aglomeradas, e aí a gente representou por verde, né? Vou representar aqui a cor verde, tá? Então, no segundo dia, temos aqui, ó, iniciou o primeiro dia com 3 casos, no segundo dia foi para 12 casos, no terceiro dia 39, isso apenas 3. Não sei porque essa aqui sumiu, mas vou fazer ela de novo aqui. Então, no segundo dia, tá? Desculpa, o com 2 pessoas aglomeradas, aqui com 3 pessoas aglomeradas, e aqui, esse último, são as 10 pessoas aglomeradas, a aglomeração com 10 pessoas. Olha a quantidade de casos aqui, olha o comportamento do gráfico, como já difere e muito, tá, pessoal? Então, tá? E depois vai cair, é lógico, vai cair. Então, o que que acontece? A gente tinha um pico, tá? O que aconteceu? Quando tinha 10 pessoas, o pico aqui é bem maior, tá? O número de pessoas infectadas aumenta quando o número de pessoas que estão aglomeradas é maior, o número de infectados também é maior. Diminuiu para 3 pessoas, a gente já tem isso daqui, a gente está achatando essa curva aqui, essa curva maior, ela foi um pouquinho achatada, e quando a gente reduz ainda mais, né, para apenas 2 pessoas a curva, então essa é a tentativa que o governo está fazendo, é a tentativa do governo achatar essa curva, diminuindo o número de pessoas na rua, tá certo? Então, sim, essa foi a videoaula de hoje, né? Ainda estou meio que me acostumando com isso, mas foi o intuito, foi a forma mais simples, né, que eu tentei apresentar para vocês por meio da matemática a situação do coronavírus. Espero que vocês gostem. E é isso aí, pessoal. E desculpa pelos erros que acabam acontecendo. E é só.